Um cientista da NASA diz ter provas de que nós vivemos em uma simulação criada por computadores alienígenas. Se prepara, apenas se prepara, porque esse aqui é o vídeo mais perturbador que você já assistiu nesse canal. Um cientista da NASA diz ter provas de que nós vivemos em uma simulação criada por computadores alienígenas. E eu tenho certeza absoluta que de todos os vídeos que você já assistiu aqui nesse canal, esse aqui certamente é o que vai te dar dor de barriga. Assiste até o final aí, depois você comenta se você não ficou paranoico com as informações que eu vou te passar aqui. Eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita, que veio para a Terra justamente para alertá-los de que tudo isso aqui é uma ilusão e que nada realmente importa. Mas sim, nós vivemos em uma simulação criada por computadores alienígenas. Nossa, Carol, como assim? Que coisa louca! Exatamente, não sou eu quem está falando isso. Essa afirmação não é minha. Mas sim, essa afirmação foi feita por um cientista da NASA. Eu não sei se você concorda comigo, mas quando vem um youtuber, uma pessoa nada a ver, e faz esse tipo de alegação e vem e te mostra provas e tal, essas alegações não têm o exato mesmo peso do que quando um cientista da NASA fala. Para mim, se o cientista da NASA, ele teve essa cara de pau de ir a público e falar isso, é porque o negócio tá muito pior do que a gente imagina. É aquela coisa, né? Por que um cientista falaria algo dessa natureza se ele não tivesse certeza? Então é nesse vídeo aqui hoje que você vai perceber que tua vida é uma mentira. Tua vida, teus sentimentos, tudo aquilo que você acredita ser realidade, na verdade pode nem existir. Pode ser apenas uma ilusão criada por computadores. Nosso mundo então seria uma ilusão cósmica muito bem elaborada? Um respeitado cientista que trabalha no laboratório de propulsão a jato da NASA diz que isso é possível. E a menos que você tenha vindo para a Terra apenas para gastar os recursos daqui, eu tenho certeza absoluta que essa teoria já passou pela sua cabeça alguma vez na sua existência. Essa teoria de que a nossa realidade, na verdade, é apenas uma simulação passa pela cabeça de muita gente todos os dias, e tem gente que é até paranoico com esse assunto. E não é de hoje não que nós temos esse pensamento, sabia? O filósofo francês René Descartes foi o primeiro a verbalizar a ideia de uma entidade que nos alimenta intencionalmente de sonhos complicados. 3 séculos e meio depois, nós ainda não conseguimos afastar a sensação de que o mundo que percebemos com os nossos sentidos pode não passar de um mero holograma. Rich Terrile, que é diretor do Centro de Computação Evolutiva e Design Automatizado da NASA, não apenas acredita que isso é possível, mas ele teoriza que os humanos logo serão capazes de criar simulações iguais, idênticas à vida como ela existe hoje. De acordo com Rich, um programador de computadores de um futuro distante poderia ter projetado o nosso universo usando um poder computacional que é, obviamente, muito superior ao nosso. E as razões para ele ter feito isso ainda permanecem um mistério. Talvez essa entidade, esse ser, quisesse saber como as coisas teriam ocorrido antes de seu tempo. Talvez ele tenha feito isso por tédio ao invés de curiosidade. Talvez ele estivesse apenas brincando de The Sims com um computador extremamente avançado e bilhões de NPCs. NPCs são aqueles personagens não jogáveis dos joguinhos que a gente joga, sabe? Se esse for o caso, então, o nosso universo não passaria de uma simulação criada por computadores. Uma simulação muito bem feita, diga-se de passagem.
E essa nossa realidade, ela seria apenas uma faceta intermediária de toda a simulação. E é exatamente por isso que a tua realidade não é igual à minha realidade. Porque eu, nesse momento aqui, eu estou experienciando uma faceta da minha realidade. Ou seja, qual é a faceta da minha realidade nesse momento? Eu, sentada aqui, sozinha, creio eu, dentro do meu escritório, com câmeras, iluminação, microfone, gravando esse vídeo para você. E qual seria a tua faceta da realidade experienciada? No momento, você recebeu esse vídeo, você clicou e você está na sua casa me assistindo, talvez sozinho, talvez com um animal de estimação. Por que facetas de realidades são diferentes? Existe uma resposta ainda mais absurda para tudo isso. A resposta é absurda, mas a teoria de Rich Terrile não é apenas uma teoria infundada ou sem embasamento teórico. Existe alguma coisa, Carol, que você pode nos dizer que comprove que o que esse cientista da NASA está dizendo é verdade? Existe sim, e essa é a pior parte do vídeo, tá? Sem querer te assustar, mas já te assustando, porque afinal de contas, esse canal aqui é um canal de mistérios do sobrenatural. O nosso universo se comporta como se ele fizesse parte de uma simulação. Eu não sei como você vai lidar com isso, mas eu vou te explicar. O nosso universo só exibe características quando observado. Isso é idêntico, igual que nem o joguinho do GTA. Sabe o jogo do GTA? Ele tem um mundo aberto muito grande, né? Você tem várias possibilidades ali. Porém, para que o seu videogame não sobrecarregue, o jogo do GTA, ele só carrega aquela parte da tela que você está. Ou seja, nesse momento aqui, eu estou aqui, vivendo essa realidade aqui, observando tudo que há em volta de mim, né? Porque essa é a minha realidade no momento. Então, nesse momento, o universo está carregado para que eu veja essa parte aqui. Porém, se eu sair daqui e ir para lá, essa parte aqui vai começando a ficar em pixels, e as outras áreas da minha casa, bem como as outras áreas do mundo, vão se carregando para que eu não perceba essa simulação. A tua crise de ansiedade já começou ou posso continuar? A mecânica quântica, ela pode ser apenas uma distorção da mente para pessoas que não são cientistas, como nós, pessoas normais. Mas uma de suas principais regras faz com que a gente fique ainda mais paranoico e ainda mais preocupado sobre esse assunto. As partículas subatômicas não possuem estado definido, a menos que elas estejam sendo observadas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que elas se fazem parecer reais e continuam sendo reais apenas quando nós colocamos os nossos olhos nela. Depois, não existe mais. A realidade se desfaz. Ou seja, a realidade só é a realidade quando nós a observamos. Em outras palavras, as coisas fingem ser reais apenas quando nós estamos observando-as. É complicado, eu sei, mas é a verdade. Não posso esconder isso de vocês. Esse enigma que eu contei aqui para vocês sobre as partículas, ele confunde a ciência há muitos e muitos anos. E é exatamente dentro da mecânica quântica que existe prova suficiente para a gente acreditar que nós estamos, sim, vivendo em uma realidade simulada. Então, para economizar energia, porque energia é algo muito importante, o computador carrega apenas o local que está sendo utilizado. Afinal de contas, o universo é muito grande e precisaria de um super, ultra, mega blaster computador que nós nem imaginamos o tamanho e a quantidade de processamento que deveria ter para carregar tudo ao mesmo tempo. Ou seja,
É exatamente o mesmo preceito dos jogos de simulação, como The Sims, como GTA e como tantos outros que nós jogamos todos os dias. Isso também explicaria o motivo pelo qual o nosso universo é feito de pixels, ou seja, unidades finitas. Porque nós precisamos de unidades contáveis para a gente poder processar. Não dá para processar algo que é infinito, né? Um computador não processa dados infinitamente, ele processa dados contáveis. E o nosso universo, ele é composto de unidades finitas de matéria. Isso também significa que o nosso universo não é infinito, portanto é computável. Se ele é computável, ele pode ser processado por um computador. Aos nossos olhos, essa simulação seria indistinguível. Não dá para você perceber, é impossível você perceber. Porque quando você joga algum jogo e dentro desse jogo existem vários NPCs ali e você sabe que aqueles personagens são personagens não jogáveis, você entende que aquilo é uma simulação, mas o personagem que está ali, ele não sabe que aquilo é uma simulação. Para ele, aquela realidade é a única realidade que ele conhece. Ou seja, ele apenas vive dentro daquela realidade. Então, se nós somos NPCs dentro do nosso próprio universo, nós nunca perceberíamos a diferença, porque essa realidade é a única realidade que a gente conhece. Os supercomputadores da NASA, por exemplo, já são mais rápidos do que o cérebro humano. E a lei de Moore determina que em menos de uma década os computadores serão capazes de simular uma vida humana, com todas as suas voltas, reviravoltas, nuances e tudo isso em menos de um mês. Daqui 30 anos, um console de videogame vai fazer exatamente isso em poucos segundos. E agora que nós estamos cada vez mais caminhando para a criação de mundos holográficos, vide o caso do metaverso. Você já assistiu ao meu vídeo do metaverso? Deixarei no card. A ideia então que nós estamos vivendo dentro de um computador gigante que nós chamamos carinhosamente de universo, fica ainda mais interessante. Então, Carol, como que nós podemos saber se de fato nós estamos vivendo em uma simulação de um supercomputador do ano 2500? Como eu já mencionei, nós não saberíamos nunca. E as implicações dessa teoria são extremamente vastas. Agora se liga nessa pesquisa. Cientistas da UFABC, a Universidade Federal do ABC, pesquisaram exatamente sobre isso, sobre a realidade e como ela se manifesta apenas depois do observador estabelecer padrões de observação. Hoje em dia, a física sabe que a realidade só se mostra para nós quando nós estamos observando-a. E é exatamente por isso que eu sempre insisto que realidades são subjetivas, que a minha não é a tua e a tua não é a de ninguém nesse planeta. Porque vai saber como que esse computador quântico do universo quer se mostrar para você. De repente, ele está se mostrando de uma maneira completamente diferente que ele está se mostrando para mim. E é por isso que realidades e percepções são subjetivas e que cada um tem a sua maneira de enxergar o mundo. E pensando nisso então, né, analisando toda essa cacetada de gente muito inteligente que pesquisou e trouxe esses assuntos pra gente, o que nós somos? O que isso nos torna? Bom, isso não nos torna nada, absolutamente nada. E é exatamente dentro desse contexto que a arrogância e o senso de superioridade do ser humano se torna ainda mais digno do ridículo, né? Porque se mesmo a gente sabendo o nosso tamanho perante ao tamanho do universo, a gente assim se acha, imagina se nós descobríssemos que esse tamanho é ainda mais reduzido e que nós não passamos de meros pixels de uma imensa simulação criada por um supercomputador. Então nós vivemos uma vida que nós achamos que é real, com problemas que para nós parecem infinitos, insolúveis e problemas muito reais. Mas e se na verdade tudo isso não passar de uma ilusão?
E todos os problemas que nós achamos que nós temos, na verdade não existem, estão sendo criados para que a gente se identifique com eles e a gente passe a viver exatamente como querem que a gente viva e não exatamente como nós devemos viver. Já pensou se os seus problemas estiverem sendo criados por um programador? Ele vai lá e bota um problema para você. Ah, esse aqui vai ter a doença tal. Esse aqui vai ter a dívida. Esse aqui, ó, nós vamos matar a família dele. Cadê o teu livre-arbítrio nessa história? Bom, são perguntas, obviamente, que já te deram uma crisezinha de ansiedade e que não serão respondidas, porque, como eu bem mencionei, nós nunca saberíamos. Esse foi o vídeo, eu espero de verdade que eu tenha conseguido desencadear várias crises de ansiedade, tocando sutilmente a tua amígdala cerebral com essas informações. E eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Que pai!